Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um programa Diário de uma Pastora. E o tema que nós vamos abordar hoje é algo que você tem curiosidade de saber ou você está vivendo, que se chama desafios no casamento. Gente, então, falar sobre desafios no casamento já é um desafio, como a palavra mesmo diz, porque existem N coisas que a gente pode começar falando. Porém, eu vou começar falando sobre o que mais as pessoas têm dificuldade no casamento, é claro, que se chama adaptação. Adaptação à praga. Vou dizendo logo que o tempo de adaptação é o pior de um casamento. Eu estarei completando agora no dia 18 de junho de 2016, 4 anos de casado. E ainda assim, nós passamos por momentos de ajustes e adaptações. Até hoje. Meus pais, com 30 anos de casado, ainda passam por momentos de ajuste e de adaptações. Por quê? Porque o ser humano ele é uma surpresa diária. Nós não podemos nunca dizer que nós conhecemos 100% uma pessoa, porque no casamento cada dia é uma surpresa. Pelo menos no meu é assim e das pessoas que são próximas a mim também. É assim que nós pensamos. O que fazer para melhorar a fase de adaptação? De acordo com alguns psicólogos, a fase de adaptação dura de 6 meses a 5 anos de um casamento. Gente, 5 anos tipo é um absurdo, não aguento mais. Tô brincando. O meu casamento durou mais ou menos uns 3 anos, quase 3 anos, para uma fase de adaptação legal. E ainda assim nós temos surpresas. A minha fase de adaptação foi muito difícil, muito difícil. Nós tínhamos culturas completamente diferentes. O que é a fase de adaptação? É ele trazer a cultura dele, ela trazer a cultura dela e ambos chocarem até encaixar numa cultura da própria família. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos tradições familiares. A minha família é uma família diferente das demais famílias que eu conheço. Nós somos muito unidos, não que não exista família unida, mas existe algo que é diferente na minha família e todo mundo fala isso. Mas tem algo que prejudica, porque eu era muito ligada à minha família, aos meus pais. Eu ainda sou. Tento não ir na casa deles todos os dias, mas assim, eu me sinto uma traidora até hoje quando eu não vou. Mas eu tinha que seguir a minha vida, nós temos que aprender a seguir a nossa vida. Porque na fase de adaptação é muito importante que o marido entenda que a esposa, ela é mulher dele, ela é dele, ela não pertence mais aos pais, ela não pertence mais à família dela e vice-versa. Um dos maiores problemas na fase de adaptação se chama sogro e sogra. Nem sempre é só a sogra, muitas vezes também é o sogro, porque tem sogro que é muito dominador, tem sogra que é muito protetora. Às vezes a gente para e pensa, casei, a minha sogra vai parar de ligar para o meu marido todos os dias. Não vai, amor, vão piorar as ligações porque ele não tá morando na casa dela. O sogro não vai deixar de querer mandar na vida da filha, porque a vida é assim, os pais eles criam a gente, mas eles ainda querem ter aquele domínio sobre a gente porque nós somos filhos. Eu entendo isso, eu até deixo com que meus pais ainda tenham aquele envolvimento comigo de pai e filha, mãe e filha, porque eu respeito em absoluto aquilo que eles falam. Até eu aprender que meu marido era meu sacerdote, toma-lhe peia dentro de um casamento. Até ele aprender que ele não era mais solteiro, peia dentro de um casamento. E quando eu digo peia dentro de um casamento, eu tô falando que foi muito difícil.
né? Ele queria levar a vida de garotão, sabe? Aqueles caras playboys. Ele é assim, eu acho que ele vai ser assim pro resto da vida. E eu sou toda princesinha, filhinha de papai e mamãe, porque papai me ama, mamãe me ama. E tudo que eles falam é o correto pra mim, porque eles sabem o melhor pra mim. E eu tive que aprender que ele era meu marido e que a gente tinha que construir a cultura da nossa própria casa. O que dá briga dentro de um relacionamento durante a fase de adaptação? Vou pra minha casa, tá? Meu marido dorme extremamente cedo. Eu passo a madrugada toda acordada. Por quê? Porque na minha casa eu ficava a madrugada toda acordada. Mas eu não ficava a madrugada toda acordada sem fazer nada. Eu passava a madrugada conversando. Gente, eu casei, o cara dormia 10 horas da noite. Com quem eu ia conversar de madrugada? Eu ficava estressada dentro de casa. Eu começava a ligar para as pessoas da minha família. Conversava com meu pai, conversava com minha prima, conversava com minha irmã. E assim eu ia levando, porque eu precisava conversar, porque madrugada era o horário que eu mais conversava com meu pai. Eu e meu pai, a gente conversa muito, a gente conversa sobre tudo, nós somos muito amigos. E durante a madrugada eu sentava com ele, a gente lia a palavra, ele ia me ensinar as coisas, eu ficava lendo, ele escrevia os livros e eu lia pra ele. Então assim, a gente tinha esse relacionamento. E eu casei com um homem que dormia 10 horas da noite e eu queria dormir 3 horas da manhã. Isso dava briga. Por quê? Porque ele queria que eu ficasse deitada com ele, porque a gente dorme de conchinha. Ai, tão linda. A gente dorme até hoje, nós dormimos de conchinha. Não é mito, gente. Existem casais que dormem de conchinha. A gente dorme. Às vezes a gente se separa, às vezes a gente vai a noite toda assim. Mas eu não queria ficar deitada com ele. Eu queria assistir seriado, eu queria ler, eu queria conversar, eu queria escrever, eu queria fazer tudo, menos estar deitada. E ele sempre teve a cultura de acordar muito cedo. E como vocês sabem, que eu já falei em outros vídeos, eu amo dormir. Então eu queria acordar mais tarde, só que pra ele é super importante tomar café da manhã junto. Só que na minha casa, eu não levantava pra tomar café da manhã. Minha mãe mandava o café da manhã na cama. Eu ia levantar pra tomar café da manhã? Não ia, gente. O café ia na cama. E eu tinha que estar dormindo, porque se eu tivesse acordada, eu não queria mais comer, porque a minha vitamina era muito ruim, então eu tinha que tomar ela guti-guti, empurrar pra dentro, eu tinha que estar dormindo. Eu tomava ela tipo sonâmbula. Fui criada assim. Não culpem e não julguem meus pais. Eles me criaram do jeito que eles achavam que era correto. Porque minha mãe sabia que se ela não mandasse na cama, eu não ia levantar pra comer, porque vocês sabem também que eu já falei que outras vezes eu não gosto de comer. Então ela não ia esperar minha boa vontade e deixar a filha dela morrendo de fome, né? Mas não era todos os dias isso. Mas acontecia sempre, sempre. Gente, sim, quando eu casei, no dia da noite de núpcias, foi tudo lindo, maravilhoso, né? Você não precisa imaginar. Mas assim... foi assim, legal, top. E aí, meu marido dormiu e nesse mesmo dia era o aniversário do meu pai. Eu tô falando já do dia seguinte, tá? Porque a gente já chegou no hotel, já era 6 horas da manhã. Então, na noite do dia 19 era o aniversário do meu pai. Eu queria muito estar no aniversário do meu pai. E meu pai não deixou eu ir pro aniversário porque ele disse que todo mundo, quando eu entrasse na festa, ia olhar pra ele... Então, ele que ia ficar constrangido, não eu, né? Ela ia ficar constrangida, ia estar ótima, lua de mel. Mas aí, o meu marido, quando ele dormiu, eu fiquei acordada e eu tentava levantar da cama, ele, não, amor, fica aqui. Eu tentava levantar da cama. Gente, foi uma tormenta pra mim, eu passei a noite inteira acordada. Porque pra mim era muito difícil. Era 9 horas da noite, o cidadão queria dormir. Como que uma pessoa dorme 9 horas da noite? Isso não existe, não na minha cultura. Na cultura dele, sim. Aí no outro dia, que eu passei a noite toda dormindo, ele queria acordar para aproveitar o dia, era meio-dia, ele tava estressado porque eu não tinha acordado ainda. E aí até eu entender que eu tinha que dormir cedo para acompanhar meu marido, que minha vida tinha mudado, que eu tinha que acordar cedo para ter uma vida, para tomar café da manhã com meu esposo, porque isso era importante para ele. Gente, era uma confusão na minha mente, na mente dele, e a gente brigava por tudo e por nada.
Ele gostava de jogar videogame. Eu me estressava que ele estava jogando videogame porque eu achava que ele só fazia isso da vida, mas que ele tinha que estar comigo. Ao invés de ele estar jogando videogame, ele tinha que investir tempo em mim. Então, quando eu chegava que ele estava jogando videogame, a gente brigava. Realmente, ele passou por uma fase que ele viciou em videogame, foi muito difícil. Nós já contamos esse testemunho no Jump Sumaré, se eu não me engano, no ano de 2013, ou 2014, algo assim. Foi muito difícil essa fase, mas nós vencemos. Só que era complicado. E aí eu ligava pro meu pai, e uma vez o Neto saiu do quarto, e eu liguei pro meu pai de madrugada: pai, meu marido foi pro outro quarto. Meu pai foi bater lá de madrugada, tentar apaziguar as coisas. Não envolvam seus pais nas confusões de vocês. Eu cometi esse erro. Não que eles não sejam nossos amigos, eles são. E só quando é a última instância que eles têm que ser procurados. Porque eles são pais, eles se envolvem, eles ficam mal, eles ficam preocupados. Aí, todas as vezes, eles ficam desconfiados que a gente não tá bem. Imagina, ele me criou como uma princesa para eu casar, para tá brigando, para tá sofrendo. Qual é o pai que quer que isso aconteça? Nenhum pai. E não é porque meu pai é pastor que ele é desprovido de sentimentos. Não, ele tem esses sentimentos. Então, assim, hoje eu só levo alguma coisa pro meu pai quando é em última instância, porque eu aprendi com os meus erros e com os erros do meu casamento que os pais, eles são a nossa base, eles são o nosso alicerce. A gente vai buscar conselho e tudo, mas a gente não precisa contar tudo o que acontece, até porque eles ficam chateados, eles ficam com raiva. E aí depois você tá bem com seu marido, com a sua esposa, mas a sogra tá de mal, o sogro tá de mal. Então, assim, é complicado. Essa fase de adaptação, de ajuste, vocês têm que entrar em comum acordo. O que é comum acordo, amor? Olha, nem 10 horas da noite e nem 3 horas da manhã. Vamos dormir meia-noite. Hoje já tenho a graça de eu deitar com meu marido. Às vezes eu ainda fico acordada de madrugada e tudo, mas ele já dorme um pouquinho mais tarde, porque o ritmo de vida dele mudou. O meu ritmo de vida mudou, então eu já durmo um pouco mais cedo do que 3 horas da manhã. Então, assim, as coisas elas vão se ajustando com o tempo. Não se desespere. Tem algumas coisas que nós temos sim que negociar, nós temos sim que ceder, principalmente as mulheres. Ah, a mulher cede mais, a gente cede. Mulher cede porque o homem é o sacerdote e nós temos que nos adaptar ao sacerdócio, ao novo sacerdócio, porque tem mulher que quer mandar na casa, tem mulher que o cara não tem direito a nada dentro de casa. Uma vez meu marido veio me dizer que ele não se sentia bem em casa porque o bichinho, ele queria um sofá retrátil, o sofá da nossa casa não era retrátil, ele queria colocar algumas coisas de decoração em casa e ele não podia porque nós pagamos um decorador para decorar a nossa casa e eu ia me estressar com ele e de fato eu ia. Ai dele se eu chegasse em casa e tivesse um quadro lá diferente, porque não ia combinar com a casa. Então o que eu fiz? Comprei um sofá retrátil da mesma cor do que o que tinha, mas era retrátil. Deixei com que ele mexesse em algumas coisas da decoração. Claro, sempre com sabedoria, tendo meu toque feminino. Mas nós precisamos aprender a negociar. Eu não tenho vergonha de dizer que eu fui para terapia junto com meu marido pra gente vencer algumas questões. Porque eu fui criada dentro da igreja, com os princípios da palavra, os princípios cristãos, e eu julgava que só os meus princípios eram os corretos. O meu marido, ele foi criado com outros princípios. Os pais não são evangélicos. E é complicado, existe o choque. Entendeu? Dia de domingo, por exemplo, eu sei que domingo é para eu ir para a igreja, eu não faço mais nada, quero ir para a igreja. Meu marido quer se divertir o domingo todo. Eu tenho que ir com ele às vezes para um passeio no Rio. Eu não quero molhar meu cabelo porque à noite tem culto. Então assim, mas para ele quer passar o domingo todo dentro do Rio e ele acha que eu vou ter tempo de chegar e ajeitar meu cabelo. Não vou, amadinho. Olha o tamanho disso daqui, não tem como, não tem condições. Ainda tem um mega aqui para ajudar a dar volume, terrível para ajeitar. Então assim, existem coisas que nós temos que aprender a negociar. Então a gente não sai no domingo, a gente podendo sair numa sexta, a gente sai numa sexta, porque eu vou ter tempo para me arrumar para o final de semana. Nós temos que aprender
que a comunicação com o nosso cônjuge é a chave do sucesso do nosso casamento. Outro desafio no casamento, gente, muito sério, é a vida financeira. A gente acha que quando a gente casa, as contas vão se juntar e cada um paga uma coisa, ou então só ele trabalha, então ele vai pagar as contas e o dinheiro que sobrar ele vai deixar eu gastar. Gente, não é assim. Um dia o seu marido vai chegar em casa com uma compra absurda que tu vai olhar e vai falar: saltou um banco, querido, para comprar isso? E vice-versa, você vai chegar em casa, ele vai fazer um escândalo porque a fatura do cartão de crédito deu alta. Gente, a vida é assim, porém nós precisamos o quê? Sentar e conversar, porque a vida financeira é muito importante para o êxito de um casamento. E uma das maiores crises hoje que as pessoas têm nos casamentos se chama dinheiro. Não é sogro, não é sogra, não é pai, não é mãe, não é fase de adaptação, não são amigos de fora se metendo dentro, tem nada a ver. A maioria dos casos hoje de crises no casamento se chama finanças. Sempre tem um que é descontrolado, sempre tem um que não quer ajudar nas coisas, sempre tem um que é acomodado. Vocês precisam sentar e conversar. O que eu posso gastar, o que eu não posso? Quais são as contas da casa? O que é prioridade na minha vida, na nossa vida como casal, na nossa casa? Quais são as contas de casa que nós temos que pagar? Tudo isso entra nos desafios do casamento, porque a gente vem muito mal acostumado de uma vida de fora. Muitos ajudam os pais também financeiramente e aí a gente tem que aprender a dosar o que eu dou para os meus pais para ajudá-los e o que eu coloco dentro da minha própria casa. E aí? Aí a esposa vai ficar com raiva porque o marido está pagando as coisas para os pais e vice-versa, porque estão ajudando a família, mas tudo tem que ser dosado. Eu não posso ajudar demais e deixar com que falte na minha casa, mas eu não posso deixar tudo na minha casa também e abandonar aqueles a quem eu já ajudava. Então tudo tem que haver um reajuste para que haja um casamento saudável, principalmente na área financeira. Porque vai ter a fase de adaptação e vai ter a fase de adaptação também de finanças. O que é muito importante, há muitos casais até procurarem especialistas ou procurar conversar com pessoas que têm experiência na área que vocês conhecem, que são um pouco mais controlados ou conseguem ter uma noção financeira melhor, porque isso tem sido a causa de muitos divórcios. Tem gente que diz que quando o dinheiro sai pela porta, o amor pela janela. Algo assim. E não é verdade. Nós temos que aprender a viver uma realidade diferente. Eu sempre tive uma realidade muito cômoda na casa dos meus pais e meu marido também. E isso tem sido um ajuste diário na nossa vida. E nós temos tentado melhorar cada dia mais. Eu não vou dizer que nós estamos 100% do jeito que eu gostaria. Eu acho que nós temos que melhorar muito, nós temos que trabalhar muito ainda. Mas Deus tem nos dado graça e Deus é o Deus da provisão. E eu quero te dizer que Deus vai prover a sua casa. Você não precisa estar se preocupando demais com as coisas. Você tem que apenas trabalhar e fazer por onde, dentro da sua fidelidade para com Deus. Quando nós somos fiéis com Deus, Ele é fiel conosco. Quando eu me acerto com Deus, Ele se acerta comigo. Eu pedi para que fizessem algumas perguntas para mim nas minhas redes sociais. Claro que dessa vez eu não vou responder todas ainda, mas me perguntaram assim: no casamento, o que mais é cansativo no dia a dia do casal? Gente, nunca deixe seu casamento cair na rotina. Realmente, isso fale qualquer casamento. Nós precisamos entender que homem é homem, mulher é mulher e um casal é um casal. Nós precisamos suprir um ao outro. Eu não falo apenas de sexo. Eu estou falando de atenção, eu estou falando de afeto, eu estou falando de menos DR, menos razão, mais emoção.
vou compartilhar algo com vocês que eu li na internet já faz um tempo, não lembro onde eu li isso, mas eu li que quando nós temos DR no casamento, mulher parece que todo dia tem uma coisa para reclamar. Mulher, não reclame. Não fique reclamando o tempo todo. A pior coisa é mulher rixosa. Na Bíblia fala que a mulher rixosa é melhor o homem dormir na casa do cachorro do que dormir com ela. Oi, amor, nada. Tá chegando em casa? Uma hora dessa, já são 9 horas da noite, você sai do seu trabalho 6 horas da tarde. Aonde você estava? Na academia? Ficando gostoso pra quem, hein? Ficando gostoso pra quem? Por que não me leva pra academia? Eu tenho que ficar aqui em casa esperando. Ah, tua janta tá na mesa, porque eu sou tua escrava, né? Porque é só isso que eu faço pra ti? Porque eu só sirvo pra te servir na vida. Mas pra sair contigo eu não posso. Pra ter um momento contigo eu não posso. Alô? Alô? Ele vai se ver comigo quando ele chegar em casa. Daí tu tira a mulher goteira, sabe? A mulher chata, aquela mulher insuportável que fica batendo a mesma tecla todo dia, toda hora, sem parar. Não seja assim. Sabe por quê? Porque você vai afastar o seu marido. O homem, quando ele chega em casa, ele não quer saber se tá tudo dando errado na vida dele. Ele já vem cheio de problema. E para que ele aprenda a deixar o problema de lado, ele tem que ser recebido num ambiente harmonioso, não um ambiente hostil. Ele quer ser recebido num ambiente de amor, de carinho. Depois, quando ele já estiver melhor, você fale para ele, né, suas reclamações, as coisas que você quer que mude, algo assim. Mas uma DR no casamento o tempo todo, porque a DR ela traz a razão. Mas se você, sabe, tá ali assistindo um filme, tem um pouquinho de carinho, esfrega as costas do seu marido, da sua esposa durante o banho, traz um presentinho, nem que seja algo simples, assim, inusitadamente, de surpresa. Isso faz a diferença. É você agir com a emoção, é você se esforçar para conquistar a mesma pessoa todos os dias. Isso não é só papel do homem, isso é papel da mulher também. Nós precisamos nos posicionar como mulheres no século XXI e entender que nós temos o nosso papel na vida do homem de conquista também. Talvez até tomar uma iniciativa que você ache que não cabe a você, cabe ao homem. Por que não cabe a você? Na Bíblia fala que o corpo do marido é da sua esposa, o corpo da sua esposa é do seu marido, que um pertence ao outro. Então aquilo que cabe a ele, cabe a você também fazer. Claro, a gente não pode generalizar, tem algumas coisas que só o homem pode fazer, só a mulher pode fazer. Mas eu tô falando aqui algumas coisas que você sabe que você pode mudar dentro do seu casamento, que você pode buscar o seu marido. Não estou falando só da área sexual, eu estou falando para uma conversa legal, eu estou falando para você levar também um presente a ele, porque tem muita mulher que fica só esperando vinde a mim, vinde a mim. E o homem, tudo que o homem faz, nada é o suficiente. Tá errado. Gente, cada casamento tem desafios diferentes. Eu sou a favor de dividir tarefas dentro de casa, eu acho isso super importante. O homem tem sim que ajudar a mulher. É até importante os dois fazerem algumas coisas juntos, para ter aquele momento entre o casal, de um ajudar o outro. É muito importante. Eu sou a favor do homem sempre estar disponível para ajudar a sua esposa, seja no que for, porque mulher precisa se sentir protegida, mulher precisa se sentir amparada, toda mulher precisa se sentir amada. Se você quer ter uma mulher top, ame a sua esposa. Na Bíblia fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e por ela deu a sua vida. E eu acho que não existe amor maior que esse. E se uma mulher, ela é amada, ela não tem restrições em ser submissa. Mulheres, sejam submissas a seus maridos. É importante que a mulher esteja dentro dessa mesma missão com o marido, que é o casamento, porque é importante que vocês vençam os desafios juntos. Para aqueles que ainda não casaram, casamento não é mar de rosas, mas é uma delícia ser casado. Quando passam as crises, é muito bom. Mas a gente não pode pensar que casamento é só crise ou casamento nunca tem crise. Tem de tudo
um pouco, mas o importante, o mais importante é a comunicação entre o casal, para que os dois aprendam a lidar um com o outro. Amor, eu não gosto disso, eu gosto disso. Amor, acho que não é por aí, acho que se você for por aqui vai ser muito melhor. Teve uma época no meu casamento que eu reclamava muito e o meu marido que se calava. E aí ele dizia, eu vou ter que me calar pra tu se tocar, que eu não tô gostando. E eu dizia, eu realmente estou passando dos limites. E muitas vezes eu tenho aprendido a me calar também, porque mulher ganha o marido calada. E é difícil pra mim, porque vocês sabem que eu falo muito. Mas eu tenho tentado me vencer. Você ter um casamento de êxito é você vencer a sua carne todos os dias. E se você colocar Jesus como centro do seu casamento, não existe desafio que não possa ser vencido. A partir do momento que o Senhor sai do centro do seu relacionamento, acabou, perdeu, não tem como. Porque são duas pessoas completamente diferentes, vivendo numa casa e se torna um lugar, um ambiente de guerra. Não vai funcionar sem Deus. Nós precisamos fazer com que o Senhor seja o centro de todas as coisas. Tem algumas outras coisas que eu vou falar com vocês ainda sobre casamento. Hoje eu quis falar mais sobre a parte da adaptação e da comunicação do casal. Eu vou fazer também um programa com o meu marido sobre casamento, para vocês entenderem também como funciona a cabeça do homem. Nós vamos ter um bate-papo bem legal sobre isso, mas eu quero que você mande as suas perguntas e aquilo que você quer ouvir para que a gente possa responder para vocês. Deus abençoe vocês, um beijo no coração, confie no seu esposo, confie na sua esposa e fique tranquilo que vai dar tudo certo e vocês vão vencer todos os desafios. Gente, não esqueçam de seguir aqui as minhas redes sociais. Deus abençoe você. Beijo no coração, graça e paz. Até semana que vem.